Eu vou conversar agora com outro representante do Corpo de Bombeiros, o capitão Ramon Diego, que vai falar sobre os cuidados para evitar acidentes dentro de casa, principalmente em relação aos casos de incêndio. Capitão. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso De Olho na Cidade. Capitão, em quais casos de resgate os bombeiros precisam ser acionados? Em quase todos, né? Quando a vítima se sentir ameaçada, né? Uma edificação estiver em chamas, deve acionar o Corpo de Bombeiros, através do número 193. E no caso de um incêndio doméstico, a pessoa pode tentar controlar o fogo? Qual é a indicação correta? Primeiramente, acionar o Corpo de Bombeiros, 193. Se tiver no local um extintor, usar o extintor. Explicando como é que acontecem os acidentes. O comportamento do fogo. Se inicia o processo de incêndio, o princípio, para ficar claro para a população. O que é o incêndio? É o fogo fora de controle. Então ele começa a ter o curto-circuito dentro de casa, começa a ter um processo de inflamabilidade, libera gases tóxicos e inflamáveis. Então, para ficar bem didático, para o pessoal entender aqui, olhando para o teto. O fogo ele tende a se verticalizar. Tem o princípio de incêndio, começa a ocupação do ambiente com gases. Ele vai verticalizando, encontra resistência. Nessa resistência ele desce e vai inflamando objetos, pertences, objetos próximos ao local que permita a inflamabilidade rápida, revestimentos, como exemplo cortina, sofá, e algumas características do ambiente que permitem o processo de propagação rápida desse fogo, que é por 3 características importantes. A condução, que é de molécula a molécula, a irradiação, com a fonte de calor próxima ao local, e a convecção dessa massa quente de ar que atinge o teto e começa a inflamar no ambiente. Então, para ficar bem didático, como é que acontece dentro de casa esse princípio de incêndio? Esquece uma vela acesa, ferro de passar, o que é mais? Panela no fogo, cocção e começa a cozinhar alimentos e deixa isso, vai com crianças dentro de casa. Crianças devem estar sob supervisão de adultos. Para pontuar mais ainda, os incêndios começam sempre o quê? À noite, quando o pessoal esquece, e na hora das refeições. Então, panela no fogo, queimadura nesses ambientes, porque ao mexer com panela, ao mexer com objetos na cozinha, a senhora, o senhor de idade, a criança toca na panela, ela, por sua vez, expande esse líquido aquecido e provoca esse princípio de acidente no local e permite também esse incêndio na cozinha. Com relação, principalmente ao incêndio, entender a fumaça. Repetindo, por que as pessoas morrem no incêndio e por que isso acontece? A propagação do fogo se dá pela fumaça, para ficar bem claro. O tempo de sobrevida na edificação em chamas é 5 minutos no máximo. Vou explicar novamente para a população. O fogo começa, essa fumaça ocupa o ambiente. Quando ela ocupa, ela desce o quê? Altamente rica e densa. A pessoa, ao aspirar essa fumaça, vem a asfixia, o coma e possivelmente a morte no ambiente de incêndio. Então, percebeu que a fumaça, percebeu o cheiro, a presença, aciona o Corpo de Bombeiros. Por quê? Ela mata rápido e erroneamente as pessoas procuram se abrigar nesses locais. Então, ao perceber, combata o incêndio nos momentos iniciais e desça. Nunca suba para a edificação ou para o teto do edifício. Primeiro, não usar elevador, descer as escadas. Nessas condições, no ambiente doméstico. Ô, capitão, tem uma questão da cozinha. O senhor falou a cozinha é um dos principais locais de acidente doméstico. No caso aí, botijão de gás, quando ele explode, ele causa um dano gravíssimo, né? Mas tem também à noite, quando as pessoas esquecem eletrodomésticos ligados. Isso, vamos chegar lá agora. Vamos lá, chegando no computador, notebook. Ou seja, muita gente adora ficar na internet de noite, notebook está lá, esquenta, começa a aquecer e a pessoa está dormindo ali e começa a inalar aquela fumaça. Às vezes morre dormindo. Isso. É um perigo o notebook. Perigo. Em todos os casos, há sobrecarga da tomada. Então, erroneamente, a população, o desaviso público com relação à sobrecarga nesses equipamentos. Aquece, vem a surgir o princípio de incêndio, por sua vez, a propagação do fogo. Automaticamente, usar o extintor para essas localidades. Então, para ficar bem didático, aqui está na parede, né? Usando aqui o fundo, está lá a tomada, eu coloco 3 pontos, superaquece essa fiação. T, né? Explicando, a fumaça vai ocupar o local, a pessoa está dormindo, vai inalar fumaça. 5 minutos pode levar a vítima a óbito. O senhor falou com relação aos riscos na cozinha. Primeiramente, GLP. Como é que começa a ter o princípio ali de incêndio e o vazamento? As pessoas não verificam o estado do botijão de gás. Então, só adquirir esse equipamento, o botijão, em locais, em pontos de revenda autorizados. Verificar as conexões, a válvula de segurança
e as braçadeiras. Então, verificando o estado da mangueira. Nunca passar a mangueira por trás do fogão. Se esse botijão estiver próximo a uma tomada, afastar 1,5 metro. Evitar, dentro desse compartimento, colocar o botijão em locais fechados, que não tenham movimento de circulação de vento, ou seja, compartimentados. Então, o pessoal geralmente pega o botijão, coloca embaixo de um cômodo, ou então embaixo da pia, tranca. Erroneamente, porque se acontecer o vazamento desse GLP, ele vai concentrar. Nunca colocar o fogão, nem o botijão próximo a ralos e grelhas. Por quê? Por ser mais denso que o ar, esse GLP ele desce, começa a se acomodar no solo, próximo à tomada, que geralmente é no chão, e nessas grelhas, promovendo a reação química que vai gerar o quê? O princípio de explosão e o incêndio propriamente dito no local. Se, ao chegar em casa, pressentir, aciona o corpo de bombeiros e no lado de fora, nunca, ao adentrar na residência, ligar a tomada, porque vai promover a explosão ambiental. Então, tomar os cuidados, aciona o corpo de bombeiros através do 193, que nós temos medidas operacionais para adentrar na edificação e fazer o resgate desse equipamento e das vítimas com segurança. E à noite, muito importante, muitas pessoas deixam a alimentação no fogo. E caso aconteça também esse vazamento, vai também o princípio ter o acidente com relação à cozinha e essa alimentação que está no fogo, e o processo, se estiver vazando GLP, a intoxicação por GLP. E o feijão é um perigo, né? Um dos alimentos mais propícios a ter esse sinistro é quando a pessoa deixa feijoada o feijão no fogo. Ô capitão, para quem está vendo aqui o De Olho na Cidade, explica aí para o nosso telespectador como é que ele pode acionar o corpo de bombeiros aí no caso de alguma emergência. Voltando até para o GLP também, chegou muitas pessoas, por que acontecem esse princípio de explosão e para chegar no nosso acionamento? O botijão está vazio, começa a querer inverter para economizar, começa a colocar na posição errada, então vira o botijão, coloca ele de cabeça para baixo, isso vai promover vazamento. Aconteceu isso, ou então até um princípio de incêndio que seja fumaça, pressentiu o cheiro da fumaça, 193. Alô, quero falar com o Corpo de Bombeiros, vai cair na nossa central telefônica que é a Centel, que é conjugada com o 90 e o 93. Acionando a Centel, vai ser deslocado o grupamento de bombeiro da área. Então o grupamento vai com a viatura de incêndio, a gente vai promover a busca e exploração no local de incêndio para minimizar esses riscos. Então, falamos do GLP, que é muito importante, não deixar ele compartimentado, deixar no local e pressentindo um vazamento, o primeiro recurso que a gente chegar, já promover um local para ventilação, tirar do ambiente e colocar num local ventilado. Ótimo, sensacional, tá vendo aí? É isso aí, o nosso querido capitão Ramon Diego aqui conversando com a gente. Também da evacuação. Pode falar também, pode ficar à vontade. Como foi na pauta, explicar à população, na presença de fogo e fumaça, pressentiu, olhando para o teto novamente, o comportamento e a verticalização do fogo. O fogo tende a subir, vai subindo. Quando essa fumaça desce, ela está rica, densa, com produtos tóxicos. Então a pessoa não pode, no ambiente que viu essa coluna de fumaça, estar respirando. O que é que vai acontecer? Promover o abandono seguro da edificação. Como eu faço isso na minha casa, no teatro, no shopping, em qualquer área de concentração de público? Eu vou abaixar, colocar um pano molhado ou camisa no local e promover o local saindo de 4 apoios. De preferência, próximo à parede, para ser a guia. Mão direita na parede, no mando do osso, e promove aqui a guia. Ficar respirando próximo ao solo, porque próximo ao solo ainda eu vou encontrar oxigênio. Quando eu levanto e aspiro essa fumaça, a coluna, ela está com produtos tóxicos. Vai promover asfixia, devido à intoxicação, a pessoa vai desmaiar e pode vir a óbito. Então, em cenário de incêndio, a pessoa deve sair ordenadamente, caso apresente fumaça, nessas condições, procurar a rota de fuga. Se der para sair com relação ainda, pressentiu o cheiro, viu que ainda não tem risco, pode sair o quê? Promover o abandono seguro. Como é que a gente promove o abandono seguro na edificação? Através do alarme, o vizinho aciona o corpo de bombeiros, liga para os pavimentos, né, acima e abaixo, começa a diretivar as ações de socorro e ter um líder de cada pavimento para orientar no ponto de encontro. Então, seja numa residência, seja no escritório ou na edificação pública, promover o abandono seguro e checar nos pisos. Erroneamente no incêndio, as pessoas procuram locais para se abrigar. Crianças, adolescentes, pessoas com idade. Por não ter esse conhecimento, elas vão para onde? Onde é que se abrigam? Atrás de guarda-roupa, embaixo de cama, no quarto. Achando que vai ser salva e que a fumaça não vai chegar. A fumaça se propaga rápido, então ela vai procurar esse ambiente e começa a entrar. Se eu estiver alojado num local como esse, eu vou acionar o corpo de bombeiros,
vou tentar impedir que a fumaça entre nesses compartimentos, colocando um pano, colocando alguma coisa que obstrua a fumaça e tentar ventilar, abrir uma janela, até para informar o Corpo de Bombeiros aonde você esteja. Erroneamente, para ficar mais pontuado, as pessoas buscam áreas com resfriamento. Então, quando você abre, quando você está nesse local, você, em vez de correr e sair da edificação, você vai para o banheiro, abre o chuveiro, abre a torneira, fica naquele local por alguns segundos, que é o tempo necessário de sair. E aí não consegue. Acontecendo isso, ele vai promover o superaquecimento do local com a água ligada. Então, também vai ter asfixia mecânica. Então, o problema, nesses cenários, procure sair de maneira eficaz. Fogo nas vestes, fogo na roupa, porque é muito comum no incêndio você estar saindo e encontrar o local obstruído por fumaça ou por fogo. Em acontecendo isso, você vai chegar ao chão, ao solo. Se for uma vítima ou uma pessoa, você vai estar com um casaco, ou então com qualquer veste, você vai rolar ao chão para tentar apagar o fogo nas vestes. Ok? Nessas condições, pontuando, apagou, se eu tiver acompanhado, eu vou pegar uma lona, um pano, vou chegar nessa vítima e promover o abafamento daquele fogo nas vestes. Então, para a maneira mais didática, ensinamos com relação a como sair com a presença da fumaça, o abandono seguro e como começa o princípio de incêndio. As crianças não podem ficar dentro de casa, sozinhas. Por quê? Tem que estar sob supervisão de adultos. E quando acontecer o fato, elas também são as primeiras a acionar o Corpo de Bombeiros e elas podem promover até um resgate com o nosso acionamento, porque essa percepção de risco ela é difundida e um momento como esse que está sendo aqui socializado para a população, a gente consegue potencializar o índice de prevenção em acidentes, a gente reduz em 85% o índice de morte na questão do incêndio. Tá vendo? Eu não disse que o programa de hoje ia ser maravilhoso, especial. É isso. Eu falando aí da fumaça descendo, eu lembrei daquele acidente lá da Kiss, onde mais de 200 pessoas morreram, né? Tá aí o número da emergência do Corpo de Bombeiros, 193. Ó, capitão. Fala sobre extintores? Pode falar sobre os extintores. O que acontece? Para ficar aqui bem didático, ensinar o pessoal como é que usa esses extintores, não é isso? Capitão Ramon Diego aqui do Corpo de Bombeiros. Primeiramente, dá uma aula aqui pra gente. Esse equipamento deve estar ao solo, com a marca no chão, com o suporte para o piso, ou então fixado na parede, para que qualquer pessoa verifique e olhe para o equipamento para ser utilizado. Então, primeiramente, vai identificar a classe de incêndio, qual é a carga de incêndio que tem no local e executar o manejo e aplicação correta do equipamento. Então, primeiramente, identificou qual é a carga de incêndio, vem aqui, vai tirar o pino e acionar o lacre. Por sua vez, nesse tipo de equipamento, se direcionar à base do fogo, vai levar, nunca tocar nessa parte vermelha, tocar aqui nessa questão protegida, vai à base do fogo e aplica o extintor aí. O extintor. Ok? Usou, espera o manejo correto e nas ações de incêndio coloca ele virado para evitar um acidente. Um outro equipamento para ficar mais didático, o extintor aqui, para quem tem dúvida, ele vai ao solo verificar qual é a classe, quais são as proibições, o manejo adequado. Mais uma vez, lacre de segurança, rompeu, carregou, e aplicou, vai à base do fogo com segurança e aplica. Muitas pessoas no sinistro, por medo, por falta de intimidade com o equipamento, com a técnica, deixam de utilizar esse equipamento, o que poderia minimizar em muito os incêndios nas grandes cidades e nas localidades. Ok. Corpo de Bombeiros continua por aqui. Capitão, muito obrigado por sua participação aqui, valiosíssima no nosso De Olho na Cidade. Ok, obrigado. Uma aula, hein? Uma aula aqui no De Olho na Cidade.